Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Papagaio é preso no Paraná. Criminoso tinha forte armamento e farta munição. Após prisão em Agudo do Sul, a área da segurança gaúcha quer o retorno do foragido ao estado. Roubo à joalheria na região metropolitana. Sozinho, o assaltante tranca a funcionária em banheiro e faz a limpa no local. 48 horas depois da derrota no Grenal, capitão tricolor polemiza com os jogadores colorados em entrevista coletiva. Prefeitura de Porto Alegre segue com o descaso no caso dos asilos de idosos. Lares de acolhimento estão há 1 ano sem receber repasses do município. Defensoria Pública do Estado já ingressou com 28 ações contra a administração municipal. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. A Polícia Gaúcha vai pedir a transferência do criminoso mais procurado do Rio Grande do Sul por assaltos a bancos e carros fortes no estado. Papagaio foi preso hoje no Paraná. Foi em uma chácara próximo a Curitiba que a polícia prendeu Cláudio Adriano Ribeiro, o Papagaio, pela 7ª vez. No local foram apreendidos 4 fuzis, munições, coletes à prova de balas, toucas ninja, rádios na frequência da polícia e miguelitos. A suspeita é que ele e mais 3 pessoas que estavam na chácara se preparavam para mais um roubo. Encontrado com outras pessoas, a esposa dele, um cunhado, mais um outro indivíduo, na posse de diversos artefatos explosivos, armas de fogo, enfim, dando conta de que efetivamente estava ali para praticar crimes. Essa foi a nossa primeira impressão. Em fevereiro deste ano, o Papagaio comandou um ataque a um carro forte em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Com uma metralhadora, a quadrilha atirou contra o veículo que parou na estrada. Em seguida, o carro foi explodido e os criminosos fugiram com o dinheiro. Na época, a polícia pediu a prisão de Papagaio. O primeiro detento a escapar da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, Papagaio vai ficar no Paraná até ser ouvido pela justiça pelos crimes cometidos lá, como posse de armas, explosivos e roubo de veículos. Mas nos próximos dias, a Polícia Gaúcha vai pedir para que seja autorizada a vinda do criminoso novamente para o estado, já que ele precisa responder pelo ataque em Bento Gonçalves. Encaminharemos com o Poder Judiciário, especialmente de Bento Gonçalves, que é onde decretou a prisão preventiva dele, e com o próprio Poder Judiciário gaúcho, para se verificar se ele permanece lá no estado do Paraná por um pouco mais de tempo ou se nos próximos dias a gente consegue a transferência dele para o estado do Rio Grande do Sul para que ele dar sequência ali ao cumprimento da pena dele, que é o que ele foragiu lá em 2017, e até mesmo responder a esse processo ali do roubo ao carro forte ocorrido em Bento Gonçalves. Tá ok. Traz o Papagaio de volta, ele responde o processo, mas depois é o seguinte, manda para uma prisão federal. Porque no Rio Grande do Sul a gente sabe que o papagaio cria asas e voa longe. Já foi preso em Santa Catarina, agora no Paraná. As prisões gaúchas eu não sei porque a paz que ele saiu pela porta da frente. Então, prende, traz, responde o processo, mas depois é o seguinte, isola ele fora daqui, porque aqui ele consegue foragir. É um negócio incrível como o papagaio consegue se livrar das prisões gaúchas. Eu converso agora com a Luciane Coleman, que tem os detalhes de um assalto acontecido em um posto de combustíveis na cidade de Carazinho. O que aconteceu por lá, Luciane? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Olha, os 2 criminosos, eles chegam de moto nesse posto de combustíveis. Aí um deles desce armado e rende o frentista. O assaltante, inclusive, dá para ele, olha só, um saco ali para ele encher com o dinheiro do caixa da loja de conveniência. Enquanto um deles vai lá e rouba, né, todo o dinheiro, o outro a gente vê, ó, fica calmamente ali na moto, aguardando o comparsa do lado de fora. Menos de 1 minuto depois, o assalto se concretiza e aí eles fogem tranquilamente. Olha lá, o comparsa subiu ali na carona e eles fogem. Esse assalto aconteceu por volta das 10 da manhã dessa segunda-feira em Carazinho, lá na região norte aqui do estado.
A moto, as jaquetas, os capacetes usados nessa ação pelos criminosos foram abandonados pelo caminho. A quantia roubada não foi informada a Felipe. E aí, quem tiver qualquer informação sobre esses dois assaltantes, essa dupla de assaltantes, pode ligar de forma anônima pro Disque Denúncia, que é o 181. Apesar de eles estarem de capacete, se alguém tiver alguma informação, vai ajudar aí no trabalho da polícia, né, Felipe? Tá certo, Lu. Bom, Lu, são 7 horas da noite. Há 49 horas acabou o Grenal. Mas a gente que mora no Rio Grande do Sul sabe, Grenal não acaba nunca. Sobre o clássico, o capitão do Grêmio, Maicon, derrotado no Grenal, não estava em campo, mas o time dele foi derrotado, deu uma entrevista coletiva agora à tarde. Um dos pontos abordados pelo volante tricolor foi um suposto acordo entre os jogadores para que não houvesse mais cornetas entre eles. Vamos ver o que Maicon disse e polemizando, né, já porque as redes sociais, é claro, estão discutindo o assunto. O clássico não terminou não, hein? Teve acordo, não existe acordo nenhum. Não sei de onde tiraram essa questão de acordo, porque não tem no futebol, não existe acordo, né? Principalmente se tratando de clássico e a rivalidade que tem aqui dentro da cidade, né? Então foi isso que aconteceu, né? Para que fique bem claro, até para os nossos torcedores também terem ciência, porque eu posso perder 10, 15 vezes. Eu nunca vou bater lá na porta deles e vou falar, pô, para de me zoar, né? Porque é feio. Eu nunca vi isso no futebol, então que fique bem claro agora o que aconteceu foi isso. Em nenhum momento a gente expôs isso, acho que deveria ficar guardado como a gente sempre guardou e no momento certo a gente poder falar o que a gente pensa, né? Eu posso tomar 10 porradas em 10 clássicos, ser zoado, eu vou trabalhar e vou tentar dar a volta por cima, jamais vou bater lá, como honra, como homem e por representar um grande clube que é o Grêmio, que é campeão de tudo. Eu nunca vou dar minha cara à tapa, mas não vou pedir arrego igual foram lá bater na porta pedindo pra gente. Sem querer, porque falou demais, acabou usando inclusive, né, o slogan do Inter, campeão de tudo. Mas o Maicon, não discordo do que ele disse, ele tem as razões dele para dizer. Só que ele tem que lembrar que como capitão do Grêmio, pós-clássico, a hora é de tirar o pé todo mundo. Os do Inter também têm que fazer isso. Espero que não respondam, não caiam na provocação, porque ontem nós mostramos aqui com a Luciane Coleman e a Débora de Oliveira as imagens pós-clássico, as brigas. Chega de violência. E o que faz nesse momento o capitão do Grêmio e os colorados, quando respondem, é incentivar a violência entre os torcedores. O clássico tem que se resumir às 4 linhas. Aos 90 minutos, a prorrogação, o resultado, uma gozação, outra em alto nível, ok, mas deu, acabou, bola para frente. O Grêmio tem que cuidar de Libertadores, Brasileirão, o Inter tem Brasileirão. Não estimulem a violência. Os capitães dos clubes, os jogadores são ídolos e isso muitas vezes, boa parte, para não dizer sempre, transborda para a torcida. E infelizmente, dos dois lados, tem pessoas que interpretam mal isso e acabam indo para a violência física, o que não é bom para ninguém. Parabéns a Romildo Bolzan, parabéns a Marcelo Medeiros, foram absolutamente responsáveis após o clássico, onde a gente teve, infelizmente, confusão no Beira-Rio. Não cabe mais agora colocar gasolina nesse incêndio. Está na hora de D'Alessandro, Maicon, todos os jogadores fazerem gestos de paz, ao invés de continuarem com as provocações. Afinal de contas, o que a gente não precisa nesse momento é violência no futebol. Vamos falar agora de um drama que o SBT tem acompanhado desde junho. Mais do que um drama das pessoas, eu diria uma vergonha da administração pública. São os lares de acolhimento de velhinhos que possuem convênio com a Prefeitura de Porto Alegre. Parece que é um descaso da administração marquesana nesse caso. Sabe, não se tem uma resposta séria, com data, definindo quando vão dar uma atenção para o caso e quando vão pagar a dívida que existe e só cresce. A Prefeitura de Porto Alegre está há 1 ano sem pagar os repasses que têm direito os asilos da capital. A Defensoria Pública do Estado já ingressou, inclusive, com 28 ações pedindo o acolhimento de idosos com alto grau de dependência. Confira a reportagem da Bruna Osterman. Dona Núria,
Uma mulher independente, batalhadora, se mudou de Uruguaiana para Porto Alegre aos 23 anos e construiu a vida aqui na base do trabalho. Em janeiro deste ano, a saúde pediu socorro. Ela sofreu um derrame que atingiu a coordenação motora. Recebeu atendimento no Hospital Conceição, mas mesmo depois da alta, teve que ficar internada por 6 meses. Sempre cobrando, porque eles precisam do leito, né? O Conceição é lotado de pessoas, né? A emergência. Então, as assistentes sociais sempre atrás de mim. Ai, nada ainda, nada ainda. Aos 87 anos, Dona Núria já não tinha mais autonomia para viver sozinha e de forma segura. Sem vaga em asilos públicos ou dinheiro para pagar uma geriatria particular, a aposentada ficou no hospital até conseguir o direito à dignidade de ter um lugar para passar os últimos dias. Depois de trabalhar tanto, né? Quer dizer, no princípio a gente estranha, né? A mensalidade no residencial geriátrico custa R$ 3.500. 70% do salário mínimo da idosa vai para o pagamento. O restante é por conta da prefeitura. Pela prefeitura, ela não conseguiu um asilo para entrar, estava tudo lotado e não pode ter nenhum tipo de renda e ela ganha um salário mínimo. Bom, aí acabei que me aconselhar, vai para a defensoria. E eu acho que foi muito válido. É muita burocracia. Normalmente, o pedido que é feito, ele é no sentido de que o município faça a cobertura integral desse valor. A gente tem tido um sucesso bastante significativo. A Defensoria Pública acumula 28 ações como o da Dona Núria desde janeiro. O descaso da Prefeitura com os nossos velhinhos está na mira do Ministério Público. Desde junho, o SBT-RS acompanha o drama de 3 entidades que acolheram 54 idosos em um convênio com a administração municipal, mas não recebem um centavo há mais de um ano. No final de agosto, a Promotoria de Direitos Humanos enviou uma recomendação ao prefeito Nelson Marquesa Júnior. É uma tentativa de evitar que a situação vá parar nos tribunais. O Ministério Público aponta a necessidade de pelo menos 110 vagas para idosos com o mais alto nível de dependência. Todas devem ser financiadas pela prefeitura. A administração da capital tem até o dia 18 de setembro para dar uma resposta ao promotor. Do contrário, ele estuda ingressar com uma ação civil pública contra o município e deixar para a justiça decidir. São pessoas idosas com mais alto grau de dependência e geralmente sem família que possa os acolher e os apoiar nesse momento final da vida. Alô, Prefeitura, entenderam, né? 18 de setembro, junho, julho, agosto, setembro. Estão nos enrolando esse tempo todo. Mas pior não é nos enrolar. A gente tem saúde, a gente trabalha. Pior é enrolar esses velhinhos. O que vocês estão pensando da vida na Prefeitura de Porto Alegre? A gente já convive com os buracos da cidade, com a desorganização da cidade, todo dia. Isso é uma situação que a gente não consegue conviver. Agora, esses velhinhos, esses idosos, eles não têm mais tempo na vida para serem enrolados. Então, prefeito Marquesan, o senhor ouviu bem, né? O senhor recebe a escuta do SBT. O senhor ouviu bem, né? 18 de setembro, para de enrolar. Deve a 1 ano. Paga. Chega da desculpa de, olha, não temos dinheiro. O senhor foi eleito com promessas de resolver todos os problemas. Esse é um problema real, da vida real, de pessoas que estão, nesse momento, dependendo da ação pública. E vocês estão lavando as mãos na Prefeitura de Porto Alegre há 4 meses. Ou, melhor dizendo, há 1 ano. Né? E essas pessoas estão sofrendo. 18 de setembro. Ou a Prefeitura vai pegar e vai continuar jogando com a barriga esse assunto. Que vergonha, rapaz. Luciane, previsão do tempo que eu vou te dizer, espero que seja tempo bom para nós e para os idosos, porque afinal de contas, se voltar frio, chuva, eles vão sofrer mais do que a gente ainda, Lu. É pior, né? Olha que situação, viu, Felipe? Mas em se tratando do tempo aí de São Pedro, olha a temperatura, não sei se o pessoal gosta ou não, a temperatura hoje já caiu bastante. Se você foi lá pra rua, eu fui, congelei, eu tava só com essa camisa aqui, tive que botar um casaco por causa do vento. Na zona sul do estado, a máxima não passou dos 15 graus hoje à tarde. E o vento, claro, né, deixou aí essa sensação térmica ainda mais baixa, né? Bom, amanhã o vento continua, mas passa a vir do quadrante
principalmente nordeste e leste. Hoje ele vinha do sul, trazia o quê? Ar frio. Amanhã ele vai trazer ar quente. Vai ter bastante nuvens nesta quarta, mas o sol aparece. Em Santa Rosa, olha só a máxima, 29 graus, bem diferente de hoje. E em Porto Alegre, quarta-feira de sol e nuvens, temperatura entre 12 e 22 graus. Na quinta, previsão de chuva mais no centro, oeste e noroeste do estado, mas não aqui na capital. Ao contrário de sexta-feira, quando a chuva, então, atinge a faixa leste, incluindo aqui a região metropolitana, com risco, inclusive, de temporais, Felipe. Pois é, a previsão não anda muito boa não, né? Vamos acompanhar. Ao longo da semana a gente vai atualizando. Tá certo. Obrigado, Lu. Voltamos daqui a pouco com a segunda edição e os detalhes deste assalto que aconteceu hoje pela manhã aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Um bandido faz a limpa em uma joalheria. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara. Bem mais que leite. Agora eu tenho um recado para você. Mudar a direção da nossa vida dá um pouco de medo. Mas sabe o que pode ser pior? Não mudar nunca. Tá trabalhando sem alegria? Muda. Tá sem tempo para sua família, para se divertir com os amigos? Muda. Tá cansado de ficar 10, 11, 12 horas por dia em um escritório? Muda. E para mudar, a Uber é o caminho certo. Seja motorista parceiro e ganhe dinheiro e tempo para fazer o que você bem entender. Com a Uber, você trabalha quando quiser, sem chefe e vê a diferença acontecer na sua vida todos os dias. E para dirigir com a Uber, você não precisa nem ter carro. Motoristas parceiros têm condições especiais nas melhores locadoras de veículos do Brasil. Se você quer mesmo mudar, seja motorista parceiro da Uber. Ainda tem medo da mudança? Tudo bem. Faça um teste e dirija com a Uber nas horas vagas. Cadastre-se em uber.com/motorista e mude a direção da sua vida. Direto da redação, Luciane Coman com os detalhes deste assalto que aconteceu hoje pela manhã em Esteio, Luciane. Pois é, Felipe, essas imagens são do assalto que ocorreu por volta das 9h30 da manhã. Essa joalheria, que também é uma ótica, fica na Avenida Presidente Vargas, lá na região central de Esteio. Segundo um funcionário da loja, o assaltante agiu sozinho. Depois de fazer, olha só, a limpa nos produtos expostos, olha, ele vai obrigando a atendente a encher ali, ó, aquela mochila que ele está carregando, leva tudo, faz a limpa sozinho. E aí ele trancou essa funcionária no banheiro. Depois de alguns minutos, depois que ele fugiu, ela conseguiu então se soltar e pedir ajuda e acionar a polícia. Várias buscas foram feitas ali na região, mas ninguém foi preso até agora, né? Esse é o 6º assalto, Felipe, ao estabelecimento aí nos últimos anos. Mas olha só, olha a imagem. Tá aí a figura, né? Dá para reconhecer bem. Aí do assaltante. Mas só rapidinho, né? Porque a gente tem outra informação. Essa situação é a seguinte, a tranquilidade dele é tão grande que ele não teve nem aquele famoso comparsa, né? Não teve ninguém para ficar cuidando. A tranquilidade dele era tão grande que ele agiu sozinho mesmo, fez toda essa limpa aí. Com certeza. Botou numa sacolinha, tu viu ali a sacolinha ainda? E saiu pela rua tranquilamente. Em Passo Fundo, fuga do presídio da cidade, Lu. Exatamente, Felipe. 4 bandidos fugiram ontem à noite. Aí vocês estão vendo as fotos dos 4 bandidos. Eles estavam no regime semiaberto, né? E aí, por volta das 10 da noite, os agentes penitenciários perceberam que uma janela do presídio estava quebrada. E aí, então, eles constataram a fuga desses 4 bandidos que vocês veem aí, o nome e a foto de cada um. Um foi preso por porte ilegal de arma, os outros são por assalto, né? Eles não têm nenhum parentesco entre eles. A Brigada Militar fez buscas durante a madrugada, pela manhã, mas ninguém foi preso. E aí, lá no Instituto Penal tem 140 vagas e aquela velha situação, né, Felipe? 282 presos, ou seja, mais que o dobro. Bom, e eu só espero o seguinte, que esses 4 sejam recuperados rapidamente, sejam levados para um presídio mais seguro e que não façam companhia para o papagaio, que eu espero que seja preso e fique detido por um bom tempo no futuro próximo. É o que nós esperamos. Boa noite, Lu. Boa noite. Obrigado a você pela sua audiência. Nós voltamos amanhã
Às 11h40 tem o Marcelo Coelho, na sequência Débora de Oliveira. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara. Bem mais que leite.